Meus consagrados, sejam muito bem-vindos para este primeiro episódio do ano 2026, ok? Meu nome é José Zoláquio e hoje eu vou trazer um dos maiores escândalos envolvendo imigrantes nos Estados Unidos. Tim Walz, Ilhan Omar, all the Minnesota DFLers, they won't be able to talk their way out of this. This is really a nightmare scandal. Mas antes de começarmos, eu quero que você se inscreva neste canal, eu quero que você deixe o seu like e deixe o seu feedback. O que é que você pensa? O que é que você acha dos episódios? Você gosta que eles sejam assim? Você gosta que eles estejam eu mostrando mais coisas no computador? Como é que você gosta que os episódios sejam? Me deixa saber e nos próximos vídeos nós vamos fazer aqui alguns ajustes. Mas lembrando também que nós temos o nosso canal no Patreon. Vamos chamá-lo de perfil, ok? É lá onde você apoia diretamente este projeto. Se você já se perguntou como participar, como ajudar, como apoiar e ser um membro que vai ser citado aqui nos vídeos, não perca mais tempo. Visite o nosso Patreon para saber como você pode nos ajudar. Eu te garanto, é simples e é rápido, não custa nada. Voltando para o escândalo, esse é um dos maiores escândalos que fechou o ano de 2025 em termos de imigração. A imigração nos Estados Unidos é sempre feita por comunidades. Essa aí é nova, se calhar, para você. Eu vou explicar como é que isso funciona. Eu acredito que você não pode e não acontece de um indivíduo estar nos Estados Unidos e nunca precisar da comunidade ou nunca ser incluído em alguma comunidade. Por mais que você veio aqui por conta própria, você não veio, ninguém financiou nada para ti, ninguém fez nada, você veio, mas ainda assim você é atrelado à tua própria comunidade, ou seja, há outros indivíduos e cidadãos do teu país que também estão nos Estados Unidos. Independentemente se vocês têm uma estrutura organizada que vocês chamam comunidade do país tal nos Estados Unidos, ainda assim, quando você está aqui com o passaporte do teu país e tem outros indivíduos com o passaporte do teu país, vocês fazem parte da mesma comunidade. É assim e é assim. Eu acho que não vai mudar tão cedo. E por conta deste fenômeno comunidade, é que nós sempre observamos os imigrantes como pessoas que estão em comunidades. Então, comunidade X, comunidade Y, comunidade latina, comunidade somaliana, comunidade angolana, comunidade congolesa, várias outras comunidades. Quando nós agrupamos os indivíduos, os imigrantes em comunidade, é aí onde começa um problema que eu vejo, que é a ação de um indivíduo pode afetar toda uma comunidade, ainda que vocês não tenham essa estrutura de comunidade organizada. Repito, ainda que vocês não tenham a estrutura de comunidade organizada, tipo o presidente da comunidade, o vice-presidente, ainda que você não sabe quem são essas pessoas e nunca participou desses lugares, a comunidade que eu estou a me referir não é aquela, mas a comunidade no sentido de como vos agrupam, como vão ser agrupados ou percebidos naquele país. E por conta disso, nós temos uma das maiores comunidades de imigrantes nos Estados Unidos e a mais predominante no estado de Minnesota, que é a comunidade somaliana envolvida nesse escândalo de 2025. É um escândalo pesado, muito pesado, envolvendo muitos bilhões de dólares, bilhões de dólares aí nesse escândalo, para você ter noção. Então não é uma coisa simples que da noite para o dia vai passar, ou não, é uma coisa que ainda vai ser conversada. Na data que eu gravo este vídeo, este escândalo surgiu há uns 7 dias, ou seja, ainda é um escândalo recente e por conta da natureza muito recente dele, muito tem para se falar, muito tem por se descobrir e muito tem ainda por se alterar, porque eu acredito que depois disso o que vem são decisões que vão ser tomadas, políticas que vão ser alteradas e assim por diante. Ou seja, é um movimento todo que vem por conta da ação de uma comunidade. Mas vamos retroceder um pouco para entendermos o contexto dessa situação. O estado de Minnesota é um dos estados predominantemente somaliano, vamos assim dizer, em termos de imigração. E por conta disso é normal que você veja muitos dos serviços naquele mesmo estado a serem dominados também por somalianos. Você vai, por exemplo, numa creche, você encontra um somaliano, no transporte público é um somaliano talvez que vai estar a conduzir o carro e assim por diante. Ou seja, o comércio também começa a ser modelado de alguma maneira em torno dessas pessoas que vão fazendo parte daquela sociedade, vão se inserindo na comunidade e vão fazendo acontecer aquela zona, ok? Tem este senhor chamado David. O David é um senhor muito atento que já vinha percebendo algo acontecer, mas ele quis ter certeza. Ele percebeu algo muito estranho. Percebeu que haviam muitas creches, mas essas creches quase nunca estavam abertas, ou melhor, estavam abertas, mas quase nunca tinha ninguém lá. Tinham crianças fantasmas, nunca aparecia ninguém, mas as creches funcionavam, recebiam financiamentos altíssimos do governo
governo. Este dinheiro é o dinheiro que sai do pagador de imposto, quer dizer, o cidadão normal que está a pagar o imposto dele. Este dinheiro vai lá para o governo e tal, e o pessoal lá, o federal, gerencia isso e manda uma parte daquele dinheiro para essas creches ali em Minnesota, que na verdade não tem criança nenhuma a estudar, são de fachada, apenas para receber o dinheiro. Quem são as pessoas que estavam por detrás dessas creches? Quem são os criadores, os donos dessas creches? São os somalianos. Começaram a criar uma rede fraudulenta, ou seja, um abre a creche dele, vai registrar, outro abre, também vai registrar, outro abre, vai registrar, e no final do dia nunca tinha ninguém aí para esses lugares, mas continuavam a receber dinheiro. O senhor David, ele foi para esses lugares, muitas vezes sozinho, para tentar perguntar, para tentar saber o que aconteceu aqui, ou qual é que é a situação aqui, que eu nunca vi crianças aqui. E ele disse que das vezes que ele foi para lá, o pessoal foi muito agressivo com ele, numa das vezes até lhe perseguiram com faca, essa coisa toda. Eram muito violentos e agressivos. Foi então que um youtuber chamado Nick, muito grande por sinal, se envolveu nesta história. Foi ter com o senhor David e juntos foram para estes lugares, e desta vez com câmeras, para mostrar para toda a nação o que acontecia. O escândalo já foi criado. Desde o momento que eles chegaram lá, começaram a mostrar, começaram a revelar quanto estes lugares, esses estabelecimentos e creches, e não se limitava a creches, o seguro de saúde também. Então eles conseguiram perceber, o David e o Nick conseguiram então mostrar naqueles vídeos e provar que não tinha crianças lá. Depois que o vídeo foi liberado, aquilo repercutiu negativamente dentro daquela comunidade. O governador do estado de Minnesota, que é o Tim Walz, esse mesmo que estava a concorrer para ser vice-presidente junto com a Kamala Harris, né? Que estavam aí a ver se eles chegavam na Casa Branca, na presidência da Casa Branca aí em 2022. É este mesmo indivíduo que é o governador daquele estado e que recentemente também se envolveu numa outra coisa, né? Não vou chamar de polêmica, mas pronto, o pessoal começou a se questionar do porquê da alteração da bandeira do estado. Alterou a bandeira do estado de Minnesota para isso aqui, porque segundo ele, a bandeira antiga já não representava, não tinham que trazer algo que era mais inclusivo e tudo mais. As creches que foram mostradas naquele vídeo do Nick, chamaram a mídia, né, convencional, para filmar, mostrar que não, tinha crianças, na verdade, temos aqui as câmeras de segurança, ou seja, a confusão já estava instaurada, o caos já começou e a discussão já começou a borbulhar nos meios ali, nos fóruns. E eu sei que já chegou nos órgãos competentes, tanto é assim que o FBI, na pessoa do seu diretor Kash Patel, já começou a investigar a situação. Começaram então a fazer um processo de averiguação, e essa comunidade ali em Minnesota vai realmente sofrer um período muito, muito pesado de investigação. Mas o ponto deste episódio não é só falar desse escândalo e de alguma maneira observá-lo como um escândalo dos somalianos ou um escândalo que envolve a comunidade somaliana. É muito mais do que isso. Eu quero te apresentar uma perspectiva onde você, como imigrante pertencente a uma outra comunidade, pode trazer esse ensinamento para a tua comunidade. E eu acredito muito fortemente que assim que isso começou lá na comunidade somaliana, não vai terminar ali. Aquilo vai avançar e vai chegar em outras regiões, inclusive aqui nesse estado, no estado de Maine, propriamente na cidade de Lewiston, porque já se fala sobre isso. Columbus, Ohio, Lewiston, Maine. There are other places where Somali refugees have settled over the last 25 years. Muitas comunidades vão sofrer depois dessa. Hoje a comunidade somaliana que se envolveu nesse escândalo, óbvio que não foram todos os somalianos, mas alguns cometeram de alguma maneira, por esse erro individual ou por esse erro bem específico, particular, um grupo todo de pessoas está a ser agora colocado sobre um tipo de investigação e vão ser rotulados. Eu sei que vai ter rótulos, vão ter tipo, os fulanos de tal fazem isso, os fulanos, os estereotipos vão ser fortificados e consolidados, os imigrantes, e sobra para todo mundo que é imigrante, não é só para aqueles que praticaram, não é só para aquela comunidade em específica que está a ser alvo desse escândalo. Entende o que eu estou a falar? Então, no final do dia, quando uma comunidade sofre, as outras é uma questão de tempo para que também sintam os efeitos reais do sofrimento de uma comunidade, até porque todos estão unidos sobre o termo imigrantes, e quando as leis, quando as políticas são liberadas, nunca vem apenas para aquela comunidade específica, vem para os imigrantes naquele país. A lei migratória é atualizada, muito rigor é aplicado, a fiscalização aumenta, os filtros e as barreiras começam a aparecer, senão
cenário começa a mudar. E isto não muda apenas para aquele que já está no país, mas também para aquele que ainda não está no país. É uma responsabilidade de cada um de nós velar por isso, velar pela boa conduta pessoal. Temos um artigo que saiu aí no Notas do Imigrante que fala exatamente sobre isso. Como a condução descuidada de um indivíduo, um imigrante dentro de uma comunidade pode afetar vários, pode alterar a lei, pode endurecer as políticas, por exemplo, de carta de condução naquele estado. Hoje nós temos estados que são muito difíceis para pessoas conseguirem carta, mas as pessoas perguntam-se por quê? São ações que precederam você não esteve, mas teve um outro cidadão que fez isso, aquilo, atropelou alguém, fez aquela outra coisa, e por conta daquilo as políticas começaram a ser revisadas e apertadas, ajustadas. Hoje você chegou e você já vê que está tudo complicado. Por quê? Porque teve alguém que de alguma maneira não soube fazer o certo, não soube esperar, não soube fazer nos protocolos legais, quis ter atalhos ou quis partir para um caminho mais próximo e mais fácil, e acabou por gerar problema para todo mundo. Então eu acredito que existem vários outros esquemas fraudulentos que estão a acontecer em outras comunidades, por exemplo, mas que agora não está a vir à tona. Por quê? Porque à vez dessa uma comunidade ser investigada, mas é uma questão de tempo até também descobrir, nessa outra comunidade tem esse assunto que está a acontecer. Todos esses problemas em conjunto recaem sobre as ações de todos nós, como imigrantes. Então, eu quero chamar aqui a atenção de todas as pessoas que fazem parte, líderes de comunidades. Se vocês estão aqui a me ouvir, por favor, sensibilizem os membros da tua comunidade, sensibilizem. Então, este é um vídeo de utilidade pública. É para que nós nos regulemos, nos mantemos informados e atentos no que está a acontecer. O desdobrar deste escândalo vai ser tremendo, eu sei, porque já está-se a conversar muito sobre o que é que se faz com aquele dinheiro, por exemplo, né? Uma das coisas que está-se a falar é que aquele dinheiro que alguns membros da comunidade somaliana estão a pegar, estão a mandar para os seus países de origem para financiar grupos terroristas, por exemplo. Então já começamos aí nesses aspectos, ou seja, essas especulações vão trazer outras, quando juntarem tudo não vale a pena, então vamos cancelar aqui, vamos cancelar ali. Prova disso é que o próprio estado de Minnesota também já tem problemas agora. O departamento lá de crianças, alguma coisa, daycare, já suspenderam os fundos dela, ou seja, já não tem dinheiro para eles, por exemplo, né? Não estão a dar dinheiro para eles até o final dessa investigação. Pelo menos é o que eu consegui perceber daquilo. E se você puder ler o artigo que nós publicamos concernente a cartas de condução, a condução descuidada, como pessoas que não têm habilidade alguma estão a ter cartas de condução e estão a conduzir e estão a causar acidentes nas vias de condução. Então não perca tempo, vá agora mesmo ler o artigo que nós temos no Notas do Imigrante para você saber que estamos a falar sobre isso, como a ação de um indivíduo, né, pode gerar consequências coletivas e pode alterar políticas daquele estado em uma determinada questão e causar sofrimento, literalmente sofrimento. É triste isso que acontece quando um faz, todos têm que pagar, ou quando um faz, todos têm que ser rotulados, mas é o que é agora. Nós não estamos a falar que nós concordamos com isso, mas nós estamos a falar que é o que é, nós devemos entendê-lo pelo que é e devemos combatê-lo. Como é que vamos combater? Não fazendo, sensibilizando os outros que não fazem. Obviamente que você não controla ninguém, então as pessoas são livres de fazer o que elas bem entenderem, mas ainda assim não custa nada aconselhar. Líderes de comunidade, façam os vossos serviços de sensibilização. Então este é o episódio de hoje. Eu espero que você tenha aprendido bastante com este episódio e me diz aí o que é que você achou deste episódio, o que é que você acha desse escândalo gigantesco. Nos vemos num outro episódio. Meu nome é José Zoláquio e você esteve a ouvir o tempo todo o Notas do Imigrante.